Boa noite a todos. É com grande satisfação que a coordenação da pós-graduação em História está contando hoje com a visita do professor Dr. José Antônio Dab Trabulsi, da Universidade Federal de Minas Gerais. Atualmente é coordenador da pós-graduação de História na UFMG. Fez doutorado em História Antiga pela Universidade de Besançon. É professor, então, do Departamento de História. Tem vários artigos publicados na área e tem um trabalho publicado que é o Dionisismo, Poder e Sociedade, ensaio sobre a mobilização política na Grécia Antiga, publicadas na série de Besançon, coedição com a editora Le Belles Lettres. Então, são 2 trabalhos publicados, não é? E, evidentemente, é um professor que tem marcante atuação na área de História Antiga, né? Com trabalhos, e nós, então, hoje temos a satisfação de poder contar com ele na conferência. Então, eu convido o professor para iniciar, então, essa conferência. E devo dizer, então, que a área de História Antiga, né, que conta com o Dr. Carlos Roberto Oliveira, Dr. Ivan Esperança Rocha, né, que tem, então, trabalhos junto ao departamento e com o NEAN, né? Então, estão aqui representados e hoje contamos, então, com alunos da graduação de História e da pós-graduação. Uma atividade, assim, sempre conjunta entre a graduação e a pós-graduação. Procuramos caminhar, envolver os alunos da graduação nas atividades programadas da pós-graduação. Então, eu passo a palavra ao professor Dab. Bem, agradeço muito as palavras da colega e fico muito contente com o convite que me foi feito para vir falar para vocês. O tema de hoje é a invenção da política na Grécia Arcaica. Eu vou fazer uma análise de alguns momentos acerca desse problema da política, e vou insistir bastante nessa ideia da criação da política na época arcaica da Grécia. É mais comum a gente ler ou ouvir elaborações acerca da época clássica. Eu posso falar alguma coisa, discutir com vocês acerca da época clássica, mas, enquanto invenção, é uma invenção da época arcaica. Eu vou tentar situar os problemas, os momentos dessa invenção. É preciso dizer também que a invenção da política na Grécia e na Grécia arcaica não significa, evidentemente, que as outras culturas da antiguidade, anteriores ou posteriores, não conheceram a política. A política é uma atividade presente de forma implícita ou explícita em todas as comunidades humanas, né? Entretanto, o que é uma criação da Grécia e da Grécia arcaica é uma percepção da atividade política como uma esfera autônoma da ação humana, né? E uma elaboração intelectual e cultural acerca dessa autonomia de uma ação, de uma intervenção ou de uma forma política de vida coletiva. E não é à toa que a nossa política adotou o termo grego e uma boa parte do vocabulário político da Grécia, que continuam em uso entre nós para se referir aos problemas da política. Eu insisto nessa ideia da época arcaica porque um dos livros importantes acerca desse assunto, recentes, que é o livro do professor alemão Christian Meyer, A Invenção do Político,
é um livro que estuda principalmente a época clássica. Ele partiu de uma elaboração acerca do teatro grego, principalmente de Ésquilo, nas Eumênides, e ele insiste bastante na época clássica, né? Obviamente que isso é um problema da época clássica também, mas, na minha opinião, os elementos básicos, estruturais dessa elaboração política estão colocados desde o arcaísmo e mais, é o que eu vou tentar defender aqui hoje, desde o início do período arcaico, por volta do ano de 800. Gostaria de voltar a dois elementos anteriores a essa época arcaica, para tentar situar um pouco na longa duração essa questão da política, da liberdade e da cidadania. Eu vou falar, então, mais ou menos de forma articulada desses três problemas, né? A primeira distinção que eu gostaria de fazer, assim, elementos que, se não explicam, pelo menos colaboram para o surgimento dessas ideias de política, de liberdade, de cidadania na Grécia, é a herança indo-europeia. A herança indo-europeia em termos sociológicos, eu acho, porque os indo-europeus, os gregos são indo-europeus, e os indo-europeus viveram durante muito tempo numa cultura do espaço aberto, numa relação tribal, com uma forte componente patriarcal, com uma liberdade de circulação no espaço muito grande. Vamos opor um pouco esse tipo de configuração histórica ao das grandes culturas fluviais da Antiguidade, no Vale do Nilo ou na Mesopotâmia. Vamos tomar o Vale do Nilo, que tem talvez um valor de análise mais claro para o que eu proponho. O Vale do Nilo era uma região de alta densidade populacional, a maior disparado do mundo antigo, por causa da facilidade do trabalho da agricultura, por causa da alta capacidade organizacional que a cultura egípcia adquiriu, do ponto de vista da utilização da água e do solo, e por causa também das condições topográficas e climáticas que faziam com que a população fosse obrigada a ficar concentrada numa faixa de terra bastante estreita, porque fora dali é o deserto muito inóspito, né? Ou seja, no Egito, o grande problema, e isso explica talvez o surgimento precoce do Estado forte, do Estado poderoso, centralizado, é o controle desses milhões de indivíduos que moram e vivem às margens do Rio Nilo, né? Não havia muito como escapar dali, para onde ir, né? Para um lado ou para o outro, era um deserto inóspito. Para o sul, o caminho era enorme para se chegar a regiões de floresta equatorial. E, para o norte, bom, tinha o mar Mediterrâneo, mas, no início, eles não tiveram uma atividade marítima muito, muito intensa. Então, na verdade, não havia... o que se colocava ao poder político era a necessidade do controle, e a sociedade, de forma geral, como organizar aquela massa humana, né? Ao contrário do exemplo anterior, então, dos indo-europeus, onde era preciso, ao contrário, convencer as pessoas a ficar juntas, porque no espaço aberto, grupos ou indivíduos podiam sair dali, se agregar a um outro grupo mais próximo, tentar a aventura mais adiante, né? Ou seja, desse longínquo passado proto-histórico da época indo-europeia, os gregos herdaram, talvez, essa cultura da persuasão. Quer dizer, vamos ficar aqui e decidir o que fazer. Quer dizer, o nível de consulta, pelo menos, né? Consulta no cotidiano social, deve ter sido bastante intenso entre esses grupos, e não vou dizer que isso explique tudo, mas é um elemento importante. Outro elemento importante também, de grandes quadros assim, estruturais, é o problema do mundo divino. Então, aí a gente vai ter de, talvez, ver a diferença entre a época do segundo milênio, a época minoico-micênica e a época arcaica. Mas, de qualquer forma, seja numa época ou noutra, existe uma configuração do mundo divino na Grécia, que é uma configuração do poder partilhado. A gente vê em vários momentos que, mesmo divindades extremamente poderosas, têm grandes dificuldades em impor a sua vontade. Então, esse mundo, em que medida isso é um reflexo do mundo humano? Em certa medida é.
Em que medida isso influencia o mundo humano? Em certa medida influencia,